nunca vi isso. Estranho. Ah, agora sim. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre as regras, né, do estágio curricular supervisionado. Essa apresentação tem 3 partes, vou falar um pouco sobre o regulamento, os procedimentos para a gente cadastrar um estágio supervisionado, e depois a gente faz uma terceira parte de dúvidas e esclarecimento, tá ok? Então, aqui eu estou apresentando como coordenadora de estágio curricular supervisionado da farmácia, tá ok? Bom, então eu fiz aqui uns 2 slides apresentando os pontos principais do regulamento, que muitas vezes a gente não lê ou lê rapidamente a legislação e fica com dúvidas, né? Então, o que é o estágio? O estágio é um ato educativo escolar, orientado, supervisionado e desenvolvido no ambiente de trabalho. Então, essa é a definição de estágio. O estágio deve ser integrante do projeto político-pedagógico do curso. Então, no curso de farmácia, nós temos previsto hoje 810 horas de estágio, né, em ambiente de trabalho supervisionado, onde ele é dividido em 2 partes, estágio 1 e estágio 2. Eu falo por enquanto porque ele está em processo de mudança, tá ok? O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional à contextualização curricular, ou seja, esse ponto é importante da gente apresentar aqui. Alguns alunos, são poucos, mas acontecem, de conseguir algum estágio, só que a proposta do estágio não vem ao encontro ao plano pedagógico do curso, tá ok? Ah, professora, eu quero fazer na área de marketing, mas a gente não tem marketing na graduação. Não é isso. Está previsto entre as atividades do farmacêutico atuar no marketing e tem muito bem definido em resoluções do Conselho Federal de Farmácia qual é essa prática. Se esse plano, né, de estágio vem ao encontro dessas informações, ok, não tem nenhum problema. É sempre importante que o plano de estágio venha ao encontro do plano pedagógico, ao encontro da formação do profissional, tá ok? Complementando a formação, ok? O estágio deve ter acompanhamento efetivo por um professor orientador, sempre vocês terão que convidar um professor para orientá-lo, da instituição de ensino, e por um supervisor da parte concedente comprovado. Então, o estágio tem... Quais são as figuras? O estudante, que vai desenvolver as competências, o supervisor, que a gente vai falar o papel do supervisor, e do orientador, né, do professor. Quando que o professor e o orientador é a mesma pessoa, tem o mesmo papel? Quando estamos cadastrando um estágio supervisionado 2, o 1 nunca, relacionado a uma iniciação científica, por exemplo, ou um estágio de treinamento, ou uma iniciação científica, ou ainda um projeto de extensão, onde está vinculado a algum projeto de algum professor, tá ok? Qual é a carga horária? Eventualmente, vocês erram no preenchimento, né? Ou na definição da carga horária. Então, vamos lá. Se eu estou matriculado, estou cursando alguma disciplina, pode ser uma única disciplina. Eu só posso desenvolver 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Essa é a regra. Isso faz parte, inclusive, da Lei 11.788, de 2008, que define a lei de estágio, tá ok? Agora, se não estão programadas aulas presenciais, então vamos pensar em dezembro, depois que não tem aula, janeiro, que não tem aula, fevereiro ou julho, né, naquele período de recesso de aulas programadas. Então, se não tem aula, aqui fala presencial, mas hoje conta as remotas, né, porque quando foi feita essa legislação, a gente não tinha esse contexto. Então, se não tem aula remota ou presencial, a jornada pode ser de 40 horas semanais. Então, quando os alunos estão no segundo semestre do 6º ano noturno, ou no segundo semestre do 5º ano noturno, que não tem, se não tiver matriculado em nenhuma disciplina eletiva, ele pode fazer uma jornada de 40 horas, tá ok? Então, isso é um ponto que a graduação sempre confere, tá ok? E a gente também vê isso na medida do possível. A duração do estágio não poderá exceder de 2 anos, exceto quando se tratar de estágios com deficiência. Ou seja, hoje na faculdade, né, nós não temos nenhum
aluno numa condição onde a gente justificaria um estágio maior que 2 anos. Então, a lei de estágio, antes não tinha esse limite. Então, bom, eu posso fazer um estágio, encerrar esse estágio, depois começar outro? Posso, mas um estágio não pode exceder de 2 anos, ok? E os estágios são de duas naturezas. O estágio obrigatório, né, que é definido como atividade do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. No curso de farmácia, esse estágio obrigatório é o estágio 1 de, no mínimo, 210 horas, e o estágio 2 de 600 horas, ok? O estágio não obrigatório é desenvolvido com atividade opcional, acrescida à carga horária, regular obrigatório ao histórico escolar. Então, são poucos os alunos que cadastram estágios não obrigatórios. Quando que é feito isso? Um aluno que está, né, dentro dessa matriz que a gente tem hoje em vigor, está no primeiro, segundo ano e consegue um estágio num CAF, numa central de abastecimento farmacêutico de um município. E ele quer desenvolver essa atividade. Ou ele ainda conseguiu estágio numa farmácia com manipulação. Ele não poderia fazer o aluno do primeiro e segundo ano, porque, segundo as regras, seria só a partir de estar matriculado no terceiro ano. Não é assim que funciona? Sim. Então, se ele quiser fazer qualquer estágio e registrar no seu histórico escolar, ele tem que entrar como estágio não obrigatório. Ou o aluno que já fez estágio 1, estágio 2 e tem uma oportunidade de fazer um estágio, né, que seja vinculado à universidade para atender os critérios da vaga de estágio, e aí ele faz esse cadastro. Então, cadastra como estágio não obrigatório, porque ele já cumpriu o obrigatório, tá ok? É raro essas situações, mas isso às vezes é importante. É a porta de entrada de um estudante numa indústria, numa empresa, onde ele pretende ser contratado. Então, tem políticas de empresa que a única forma de você entrar é por meio de estágio. E às vezes você não colou grau, mas tá lá para colar grau. Não tem o porquê de fazer estágio supervisionado, 1 nem 2, porque você já cumpriu. Então, essa é uma opção e a legislação permite, tá ok? O estágio não cria vínculo empregativos de qualquer natureza, devendo o estagiário estar segurado contra acidentes. Então, por isso que é importante, quando vocês iniciarem o estágio ou definirem a data, sempre confirmar a data que vocês podem ter início, estando assegurados pela faculdade. Então, no início do mês, então, tem até alguns dias, né, se a Camila quiser interromper e detalhar essa parte, existe uma data, até uma data certa, né, do mês anterior, em que um aluno manifesta o interesse do estágio, apresenta a documentação, e a partir do mês seguinte, já está assegurado pelo seguro da faculdade. Então, se o aluno, para não perder a oportunidade, quer começar antes desse período, ele não pode começar sem estar assegurado. Então, um caminho seria ele adquirir o seu próprio seguro, tá certo? Então, essa possibilidade existe. Camila, tudo bem? Você quer fazer algum comentário? Eu coloquei até no chat e o prazo é até o dia 19 ou 20 do mês anterior. Por que é 19 ou 20? Porque se por um acaso o dia 20 cai num sábado, o prazo passa a ser 19. Então, é sempre nesse período aí. E depois do dia 20, a própria plataforma já bloqueia. Perfeito, obrigada. Mas se ele quiser, para não perder a oportunidade de adquirir um seguro privado, ele pode, não pode? Pode sim. Pode ser contratado em qualquer agência bancária ou seguradora. A gente tem informação dos alunos que tem um custo médio de R$ 15 por mês e pode ser contratado até pelos aplicativos. É bem simples. Perfeito, obrigada, Camila. Então, como deve ser organizado esse estágio? Então, primeiro a gente tem que fazer um plano de estágio, existe um projeto de estágio, onde tem que estar muito bem definidos os objetivos, né? O que eu vou fazer? Então, vamos imaginar que é o estágio supervisionado 1. O estágio supervisionado 1, entre as competências, né, os objetivos da competência desse estágio,
desenvolver atividades de manipulação, manipulação de fórmulas oficinais, fórmulas magistrais, desenvolver atividades da assistência farmacêutica. Então, tem que estar muito bem definido os objetivos. O tipo de estágio, esse eu acabei de colocar que é um estágio supervisionado 1, parece que é um detalhe bobo, mas é importante. O que a gente vê na plataforma? O aluno, por falta de atenção, às vezes começa a cadastrar um estágio como sendo estágio 1, não sei, talvez por falta, né, de atenção, ou de já começar a cadastrar como estágio 1. E, de repente, aquele estágio é um estágio no hospital, na área de farmacovigilância. Então, esse estágio, ele não vai ser aceito. Por quê? Porque o objetivo e as competências do estágio supervisionado 1 é atuação, no mínimo, 90 horas em manipulação, em farmácia com manipulação, podendo ser complementado, ou seja, ter mais 120 para dar as 210 horas, em farmácia hospitalar, mas na área da assistência farmacêutica. Então, se o objetivo que vocês colocam lá no plano do estágio não confere com a proposta do estágio 1, isso é um erro, tá certo? Ah, mas eu posso fazer um estágio com manipulação em hospital 2? Pode. O 2, ele é aberto hoje, né, como a gente tem hoje, né, como está definido no plano pedagógico, um estágio realizado no 1 pode também ser feito no 2, mas nem todos do 2 pode ser no 1, porque o estágio 1 está muito bem definido as competências que devem ser desenvolvidas, ok? O local de realização de estágio, depois eu vou mostrar rapidamente como que a gente cadastra, ou verifica se está cadastrado o local de estágio. Às vezes ele está cadastrado, mas está desatualizado, precisa incluir o novo, né, atualizado, alvará sanitário, a certidão de responsabilidade técnica, né, do estabelecimento. Os procedimentos metodológicos de orientação e de supervisão oferecidas por profissionais da parte concedente, com formação ou experiência na área do conhecimento do estagiário. Então, veja bem, o estágio supervisionado 1, o supervisor sempre vai ser um farmacêutico, porque as competências a serem desenvolvidas no estágio supervisionado 1 é sempre atividade privativa do farmacêutico, como a gestão da assistência farmacêutica, né, assistência do medicamento, a gestão, a logística do medicamento e também a manipulação. Então, quando a gente entra no fazer o pedido do estágio supervisionado 1, já está ali elencado os professores que podem ser os orientadores, que são também professores graduados em farmácia, né, porque já que são atividades privativas. Já no estágio 2, ele é aberto, vocês podem incluir qualquer outro não, todos os professores que dão aula para vocês, pode ser o professor no IQ, pode ser professora na odonto, pode ser professor na engenharia, enfim, qualquer professor que vocês tenham aí algum vínculo na faculdade para ser o orientador, tá ok? E a avaliação, então todos os estágios têm todas essas 5 etapas. A avaliação, ela está totalmente online, né? Os supervisores que fazem a avaliação de vocês, parcial e final, é feito pela plataforma, como vocês também podem e devem avaliar o estágio, né, sobre a perspectiva do estudante, mas a gente vai mostrar mais para frente como que isso funciona. Então, um estágio, conforme a resolução 57 da Unesp, ele tem que ter esses 5 pontos, né? Faltando um deles, não é caracterizado, não é aceito como estágio supervisionado. Compete a ambos, o orientador e o supervisor. Lembrando que o supervisor é o profissional lá da área, né, que está supervisionando vocês, o orientador é o professor da faculdade, né, da Unesp, estabelece um plano de atividade, acompanharem o seu desenvolvimento e efetivarem a avaliação do estudante no final do estágio. O acompanhamento deverá ser comprovado por visto nos relatórios semestrais. Então, vamos lá. Segundo a resolução, qualquer estágio que exceda de 6 meses requer um relatório parcial. O que acontece é que às vezes excede um pouquinho de 6 meses e aí a gente faz um único relatório,
tá? Mas é raro. Se eu tiver um estágio de 1 ano, eu sou obrigada a fazer esses relatórios parciais. Antes dos relatórios, a gente tem que ter esse plano, né? O plano, os objetivos do estágio. Isso tem que ser em comum acordo com o supervisor. Por isso que é muito importante vocês entrarem em contato com o supervisor, pensar nesse estágio, mas ele tem que ser acordado, esse plano, com o orientador, tá ok? Isso facilita muito, isso evita, né? Não é tão raro, mas também não é tão comum, onde, pela comissão de estágio, nós não aceitamos, né, nós não validamos o estágio pedindo adequação do plano. Às vezes, a gente acha que o aluno faz por conta própria ou só discute com o supervisor e esquece de acordar isso com o orientador. Às vezes, fala assim, professor, eu vou fazer um estágio em tal lugar, a senhora aceita ser minha orientadora? A senhora aceita ser meu orientador? Eu só preciso da sua assinatura. Não precisa só da assinatura, né? É importante a gente acordar esse plano, para ver se está de acordo. Senão a gente pode perder aí uns dias, um tempinho, até adequar, tá ok? O estudante deverá iniciar o estágio somente após a assinatura dos instrumentos legais, convênio, acordo de cooperação, termo de compromisso, o que for acordado entre a IES, né, a nossa instituição, e o local. Tem locais, por exemplo, tem hospitais que eles têm o próprio acordo, o termo de compromisso, né? Então, cada um tem aí as suas peculiaridades e a gente assina. Então, aí vem uma dúvida. Professor, eu fiz estágio nas minhas férias e eu quero aproveitar esse estágio. Eu reforço, ratifico. Não existe estágio retroativo, não existe. O estágio só começa depois dele ter sido inserido na plataforma, com as devidas assinaturas e aprovado pela comissão de estágio curricular supervisionado. Tá certo, Camilinha? Falei alguma coisa errada? Você ratifica o que eu falei? Tudo certinho, é isso mesmo. Não existe estágio retroativo. Não existe. Se acontecer de onde eu fiz estágio, eu acordar com a pessoa, olha, eu fiz o estágio antes, mas a gente pode entrar com a documentação toda agora, você assina dentro de uma situação prospectiva e a gente acerta com o meu orientador. Se isso acontecer, isso que eu quero dizer é paralelo. Oficialmente não existe. O que existe é o que está na plataforma e todo estágio, ele é prospectivo, tá? Bom, quais são as atividades consideradas estágio supervisionado? Então, a gente já falou, é no mínimo 210 horas, tem quem faça mais? Pode, não é aceito menos, tá? Então, ele só pode ser em assistência farmacêutica e atividade de manipulação. Então, quais são os locais onde eu posso cadastrar para fazer estágio? Se eu coloco estágio 1 e não é em nenhum desses serviços, já vai ser excluído. Farmácia pública ou privada, né, incluindo a farmácia hospitalar, sendo que eu não posso fazer 210 horas em farmácia hospitalar. Peraí, eu até posso fazer 210 horas em farmácia hospitalar, mas para cumprir os requisitos do estágio supervisionado 1, eu ainda terei que fazer o estágio mínimo de 90 horas em manipulação. Nossa, professora, mas aí vai ficar 300 horas. Sim, porque no mínimo 210, mas não é excluída, em hipótese alguma, a atividade com manipulação, tá claro? Já as atividades consideradas estágio supervisionado 2, que é no mínimo 600 horas, então tem alunos que fazem contrato, ou no final do estágio tem lá 1.400 horas, né? Então, não tem problema, o mínimo são 600. Professora, eu posso repetir os estágios supervisionado 1, eu gosto muito de área hospitalar e quero voltar e fazer 600 horas em hospital. Posso? Posso, tá? Ou manipulação? Posso, tá? Mas além dessas, né, como vocês já fizeram, a gente pode fazer monitorias, né? Monitorias está previsto na nossa resolução, tá? Mas até hoje não houve nenhum estágio supervisionado 2 e monitorias. Iniciação científica é muito comum, principalmente com os alunos da engenharia. Atividades de extensão, como eu comentei, eu sou coordenadora de uma entidade e eu desenvolvo X atividades. O professor responsável por esse projeto, eu quero fazer um plano de estágio com ele. Posso fazer? Posso. Ele vai ser meu supervisor e meu orientador?
Provavelmente, né? Provavelmente. Vamos supor que eu tenho um projeto de extensão na farmácia universitária. Eu posso ter como supervisora uma farmacêutica da farmácia universitária e o professor orientador desse projeto de extensão? Posso. Posso fazer um estágio de 600 horas nessas atividades? Posso. Se o plano de estágio estiver coerente com o plano pedagógico de formação, como a gente falou que é o objetivo do estágio, tudo bem. Treinamento técnico, vou fazer estágio num laboratório multiusuário e vou desenvolver todas as técnicas no uso de HPLC. Estou dando um exemplo. Posso? Posso. Experiência profissional, pode também. Nós já tivemos 2 alunos, que eu me lembre, que faziam curso de farmácia, os 2 já estão formados, né? E um atuava num hospital e o outro era gerente, né, de uma rede de farmácia, atuava numa das drogarias de uma rede de farmácia. E eles aproveitaram a sua experiência profissional como um relatório. Então, isso tem que ser peticionado, tem que ser discutido, e existe essa possibilidade, sim, de aproveitar a própria experiência, porque os 2 exemplos que eu coloquei são atividades privativas, atividades que estão dentro do plano pedagógico do curso, tá ok? E práticas supervisionadas. O que é mais comum, tanto as monitorias como as práticas supervisionadas, nos cursos de pedagogia. O estágio poderá ser realizado nas instalações do Unesp, sim, uma atividade de extensão, como o exemplo que eu dei, de uma iniciação científica, tá ok? Só que a presença tem que ser maior ou igual a 75. Mas eu quero dar um exemplo que é uma coisa que vocês têm muita dúvida. Vamos supor que vocês vão lá e façam um cadastro de um estágio de 90 horas. E por algum momento, eu tive 80% de presença nessas 90 horas, que seriam 72 horas. Aí você fala, nossa, é maior ou igual a 75, tá dentro. Ok, tá dentro sobre esse critério. Mas qualquer estágio para ser registrado tem que ter, no mínimo, 90 horas. Então, esse não seria aceito, porque não tem 90 horas. Olha o segundo exemplo. Eu tenho um estágio cadastrado de 120 horas. E eu tive uma presença de 80%, maior ou igual a 75. E aí, quanto deu 96 horas? 96 horas é maior ou igual a 90? Sim. Então, mesmo que eu não tenha cumprido essas 24 horas, que ficou aí faltando dos 20%, esse estágio, ele é elegível, porque ele atende 2 critérios imprescindíveis, no mínimo 90 horas e maior ou igual a 75, tá ok? E um outro ponto importante do regulamento é a ficha de avaliação de desempenho satisfatório. Nesse formulário, que é preenchido pelo supervisor do estágio, que fica lá na ponta com vocês, não pode ter nenhum conceito insuficiente e pelo menos um conceito bom no item 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Quer dizer, todos menos o 2. Vamos ver qual é esse formulário? Esse formulário está lá no regulamento, e o supervisor de estágio, ele preenche isso online. Então, com exceção do conhecimento, né, então as atividades desenvolvidas, a disciplina e a responsabilidade do estudante, a capacidade de apresentar sugestões, né, que é a proatividade, qualidade do trabalho, sociabilidade, assiduidade, conduta ética, e o desempenho no estágio tem que ter todos os nível mais bom, muito bom ou excelente. Se tiver regular ou insatisfatório para qualquer um desses itens, com exceção do 2, não é aceito o estágio. Aí o aluno, bom, enfim, nessas situações leva para a comissão avalia, mas o que acontece? O aluno perde esse estágio por não ter tido a nota satisfatória. Não existe recuperação de estágio, né? A não ser que a gente faça um acordo. É acionado o orientador. Antes de acontecer isso, o orientador é acionado, ele discute, revê isso em comum acordo com o supervisor e vê aí como que pode ser resolvido. Vocês estão vendo a importância do orientador? Ele é a presença da IES nesse estágio, tá ok? Qual que é o papel do supervisor, né? Que compete ao orientador e supervisor, até para a gente saber para quem que a gente pergunta o quê, né? Então, o supervisor, ele deve elaborar o plano de atividade a ser cumprido.
Quem já teve contato, né, comigo via as vagas de estágio hospitalar, vocês podem ver que quando a gente oferece a vaga, a gente já apresenta o plano de atividade ou possível plano de atividade. E depois a gente acorda, né? E, bom, eu estou falando aqueles que já participaram de algum processo ou já foi orientado, né, por mim em alguma dessas atividades. Então, a gente define esse plano junto, mas quem motiva, quem traz essa primeira proposta é o funcionário. Claro que tem alguns funcionários que pedem uma reunião prévia, por exemplo, Hospital de Botucatu, Hospital de Bauru, a Santa Casa aqui de Araraquara, de certa forma até o Hospital de Américo. Eles fazem uma reunião primeiro com a comissão e a gente faz um pré-plano, né, para vocês. Então, é sempre importante a empresa fazer essa proposta. Ou o aluno fala assim, professora, eu recebi uma proposta de fazer estágio numa drogaria, mas eu vou trabalhar na parte de vendas. Vendas não é uma atividade do plano pedagógico. Então, o que a gente fala? Converse com o seu orientador, eleja um orientador e converse com esse supervisor para se definir um plano de estágio que esteja de acordo com o plano pedagógico, tá? Eu estou reforçando nesse ponto porque é aí que às vezes vocês perdem, né, a oportunidade do estágio ou não são aprovados os estágios de na primeira petição por conta disso. Ele deve acompanhar a execução do plano de atividades, presencial ou remotamente, porque a gente tem estágios que são híbridos, que alguns dias, tanto em hospital também, alguns dias, alguns períodos é remoto e outros é presencial. Controlar a frequência do estagiário, então, quem define se participou, se teve as 90 horas ou 95, é o supervisor. Avalie o desempenho do estagiário, a gente já falou, né, que é preenchendo aquela ficha de avaliação parcial de desempenho, que a parcial é quando cumpriu 50% da carga horária, e a ficha de avaliação de desempenho final do estágio. Então, às vezes, o aluno vai fazer estágio 120 horas num hospital que acontece em 2 semanas, na verdade, faz uma semana, já preenche esse formulário, né? Então, acaba sendo quase que concomitante essas 2 fichas. E o que compete ao orientador, o professor aqui da IES? Aprovar e supervisionar o plano de estágio, então essa é uma responsabilidade, então o orientador não só assina, como, né, quem já pediu, solicitou para que eu orientasse, a primeira coisa que eu coloco no e-mail, por favor, qual é o plano de estágio que você está discutindo? Já foi acordado o plano de estágio? Porque às vezes o aluno procura quando o plano de estágio já está acordado. Aí a gente supervisiona e confere se está tudo ok. Tudo bem? Que é onde vocês vão copiar e colar esse plano ou as atribuições, os objetivos lá na plataforma, tá ok? Acompanhar as atividades do estágio através das fichas parciais e final. Então, o orientador, ele vai acompanhando essas fichas. Se tem algum problema, ele é acionado, né? Ele tem que entrar em contato. Como eu falei, ele é o representante da IES no estágio de vocês. Ele orienta o aluno referente aos assuntos pertinentes ao estágio, então qualquer dúvida que vocês têm sobre o estágio, sobre o andamento, problemas, conflitos éticos que vocês podem ter, dificuldades de sociabilidade, tudo isso deve ser reportado ao orientador. É tão importante isso que vocês evitam problemas lá na frente que podem até levar à perda do estágio. Então, tudo que vocês discutirem antes fica melhor. Ele comunica a SEX, né, que é a Comissão de Estágio Curricular Supervisionado, em caso de dúvidas, situações omissas, né, e ele tem que emitir o parecer consubstanciado pela plataforma, né, o relatório final, até 30 dias depois do recebimento. O que eu sempre peço é que, antes de vocês colocarem na plataforma, encaminhem por e-mail para o orientador já faz as devidas adequações, e aí, quando vocês colocarem na plataforma, é certo que ele vai ser aprovado, o orientador só faz o parecer. Porque se ele não tiver a contento, que a gente vai falar na próxima etapa como deve ser elaborado, ele pode reprovar, não significa que foi reprovado o seu estágio. Você só tem que anexar um novo relatório adequado. Bom, e o que compete ao estagiário, né? Providenciar as documentações para o credenciamento da empresa ou a instituição onde vocês querem fazer estágio,
Então, primeiro vocês conferem lá no site se está ou não cadastrado. Se não tiver, ou já foi cadastrado e está faltando algum documento, ou algum documento caducou, né? Por exemplo, o alvará é de 2019, eu vou fazer o estágio em 2021, eu tenho que apresentar esse novo documento, tá? Desenvolver o plano de atividade de estágio proposto, então essa conversa a gente já falou, zelar pelos materiais das instalações utilizadas realizando o estágio, né, uma questão de bom senso, apresentar os relatórios parciais quando solicitado, isso sempre quando o estágio excede a 6 meses, e apresentar o relatório final aprovado pelo supervisor da instituição concedente, em até 60 dias após o término de estágio. Eu queria comentar que, às vezes, né, isso aconteceu nessa transição, inclusive, né, quem fez estágio antes da pandemia e apresentou o relatório depois. O que aconteceu por toda a mudança, né, da nossa nova rotina, quem fez estágio em hospital, aconteceu que o supervisor levou muito mais do que 60 dias para aprovar, né, o relatório para vocês poderem colocar na plataforma e o orientador ver. Então, quando acontece isso, vocês sempre avisem o orientador, porque o orientador entra em contato, faz um acordo de data, né? E aí não expira, é uma coisa que dá para a gente negociar, tá ok? Mas é que já vai aparecer lá na plataforma como uma pendência. E aí a gente acerta isso, vê com a graduação. Atender a convocação para prestar informações, né? E ser avaliado sobre o estágio realizado, quando acontecer, preencher, se necessário, a ficha de avaliação pelo estagiário, então vocês também têm um formulário para preencher quanto à percepção de vocês no local de estágio. Com a anuência do orientador supervisor do plano de estágio, poderá ser modificado transcorrendo 50% da carga horária prevista. Eu queria comentar que no meados, né, ou no início de 2020, muitos alunos fizeram essas alterações, essas adequações. Alguns suspenderam o estágio, outros refizeram o plano de estágio, incluindo atividades remotas, né? Então, a qualquer momento, vocês podem fazer essas adequações. Eu já tive estudante que entrou para uma vaga de estágio, sei lá, na área de relações com o cliente, com o usuário. Em um determinado momento, ele teve a oportunidade para ir para o setor de farmacovigilância. Então, ele faz uma adequação do plano. Essas duas atividades têm a ver com a formação do farmacêutico? Tem. Então, não tem problema, pode fazer essa alteração, tá? Essa é a ficha de avaliação, onde vocês colocam. Essas atividades são adequadas ao estágio prevista no plano de estágio? Então, aqui você tem condições de dizer se expectativa é realidade, o que vocês colocaram no plano e o que estão acontecendo. Isso é importante para o orientador acompanhar. As atividades permitem a aplicação dos conhecimentos teóricos práticos obtidos no curso? Isso é de fundamental importância, né? Aqui a gente até reavalia se vale a pena a gente continuar fazendo estágio, ou quando algum estudante aceita a vaga desse local, a gente já alerta sobre as percepções dos alunos que fizeram estágio anteriormente, que não significa que você vai ter a mesma experiência, mas pelo menos você já fica atento a alguma possível não conformidade, ou alguma expectativa que possa não ser atendida, e aí pode se conduzir de uma forma melhor. Vou dar aqui um exemplo. Teve já estágios onde o supervisor entendia que o aluno tinha que ter a proatividade de querer saber, buscar o conhecimento. E aí, quem fez a avaliação, entendia que ele estava lá para fazer estágio e que o supervisor tinha que formá-lo, né, que tinha que vir passivamente até ele. Então, esse problema de comunicação gerou aí falhas na expectativa, tanto na ficha de avaliação do estagiário, como do próprio supervisor em relação ao estagiário. No entanto, num outro momento, por conta dessa, vamos dizer até que foi um problema de comunicação, os estágios seguintes, ou outros estágios, tiveram oportunidades excelentes, tá? Então, existe uma certa subjetividade, uma experiência intrínseca, né, de cada estagiário, mas que essa experiência pode melhorar a experiência dos outros seguintes, né? Também tem sobre infraestrutura do local, né? Não vou entrar aqui muito em mérito das fichas, tá?
Então, quais são os procedimentos? Como que a gente faz para solicitar? Então, eu já decidi, vou fazer meu estágio, como é que eu começo? Eu coloquei aí no link a cartilha. Então, o primeiro passo, antes de cadastrar, é dar uma lidinha na cartilha. A cartilha está autodidática, está cheia de figuras, vocês podem ver aí no link. Então, deem uma passada de olho. Vem primeiro isso antes de mandar um e-mail para a graduação ou para a comissão para perguntar, eu quero fazer um estágio, por onde começar? Por onde começar é pela cartilha. Aí você cadastra a documentação na plataforma, aguarda a aprovação, né, do STG e a validação da SEX, né, da comissão, para aprovação do estágio. Entrega a documentação impressa na STG, essa parte agora não é impressa, né, eu acho que agora é tudo por e-mail, as assinaturas são online, né, as vias, enfim, essa parte a gente adequou, né, conforme a nossa situação remota. E o prazo da assinatura da diretoria leva até 3 dias úteis. Eu acho que isso agora está tudo num novo procedimento remoto nosso. A retirada deve ser realizada... Bom, essa parte aqui mudou, né? Agora está tudo pela plataforma. Esse link é o link que eu coloquei aqui no chat para vocês. Camilinha, você quer fazer algum comentário da mudança dessa solicitação por ser remotamente? Agora é só colocar na plataforma de estágio, depois que a SEX aprova, a gente pega o documento por lá e encaminha para a diretoria assinar. Quando a gente recebe assinado da direção, a gente encaminha no e-mail do aluno em PDF assinado. Então, não entrega mais nada presencialmente. Perfeito, muito obrigada, né? Mas antes era esse o procedimento. Bom, aqui é um exemplo, né, de um plano de estágio acordado entre a SEX, né, entre a coordenadoria do curso de farmácia e o supervisor de estágio de Botucatu. Isso aqui é só um exemplo. Então, é um estágio realizado nas férias, geralmente em janeiro, fevereiro ou julho, quando não temos aula. Então, pode ser feito 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias. E para cumprir as 210 horas, são 15 dias. Então, aqui no caso, acho que eles ofereciam 10 vagas. Como é que vão os 10 alunos, essas 10 vagas, passar por todos os locais? Então, a gente faz um plano de estágio e define para cada aluno, cada dia onde ele vai passar e onde ele vai fazer. Então, isso faz parte do plano de estágio. Então, é muito importante, principalmente estágios muito curtos, como 90 horas, 120, como esse, onde vocês têm que desenvolver algumas competências e aproveitar ao máximo o estágio. Então, é muito importante que vocês tenham isso acordado, porque já teve questões que o aluno não assume essa responsabilidade, né, pela sua condução, até por falta de experiência, não tem problema. O supervisor, por sua vez, não tem essa experiência didática, e muitas vezes o orientador não está envolvido. Olha a importância do orientador estar envolvido. Ele pode colaborar nessa organização do estágio para o melhor aproveitamento do estudante, tá ok? Bom, fiz o estágio, né, cadastrei, foi aprovado, realizei o estágio, todos são prospectivos, então, agora tem que fazer o relatório. O relatório de estágio deve ser apresentado nas normas da BNT. Tá aí no cantinho também, quando eu postei, o link, né, do documento de como que faz o relatório. Então, tem que ter uma capa, um sumário, quase ninguém coloca, as referências, só por Deus, né? A referência tem que ser como a BNT, não é para colocar o link do computador que abriu o arquivo, né, gente? Isso é muito, muito péssimo. Então, nesse roteiro, eu já coloquei, inclusive, qual é a regra da BNT de como vocês citam. Gente, o relatório de vocês é o cartão de visita de vocês. Quem olha esse relatório? O supervisor, né? É a apresentação de vocês no local onde vocês fizeram o estágio, o orientador, né? E é um material de vocês. Tem que conter, no mínimo, a descrição do local, a organização administrativa e infraestrutura, muitos esquecem dessa parte, as atividades envolvidas, essa ninguém esquece, né? Tem que colocar as atividades que foram desenvolvidas, e as considerações finais, isso é muito importante, é como uma conclusão, né?
do estágio, relatando a integração das disciplinas cursadas e outras atividades desenvolvidas na faculdade e o aprendizado adquirido. Isso é muito importante, esse momento de reflexão. Às vezes, o estágio, vocês ainda não vincularam a uma disciplina específica, dependendo do momento em que vocês estão fazendo estágio. Mas aquilo pode agregar uma experiência a uma atividade de extensão, uma iniciação científica que vocês estejam fazendo. Então, é muito importante. Olha, o estágio supervisionado 1 em manipulação agregou conhecimento, ampliou meu conhecimento na disciplina de farmacotécnica, por exemplo. Tive a oportunidade de desenvolver a prática ou desenvolver mais formulações, né? Aprimorei o meu conhecimento de diluição de pós, por exemplo, tá ok? Então, é importante a gente especificar. No caso do estágio supervisionado 1, que é o em farmácia, né? Farmácia com manipulação ou farmácia hospitalar, além das informações descritas nesse parágrafo 3º, deverá conter uma análise de prescrição. O passo a passo dessa análise também está nesse roteirinho que a gente atualizou o ano passado. Então, deve ser avaliado conforme os aspectos legais e técnicos previstos no artigo 20 e 27 da Resolução 357 de 2001, que é a resolução que fala de boas práticas de farmácia. Esses artigos é do capítulo sobre dispensação. Então, desde o primeiro ano, né, vocês já sabem, a receita tem que ser a tinta, legível, em idioma português, sem rasura, então, se for rasurado, não pode. É até interessante que, às vezes, o aluno apresenta uma receita que, na hora que a gente vai avaliar o estágio, já aconteceu. A gente fala assim, ó, você dispensou, mas se você tivesse feito adequadamente a análise do receituário, você nem dispensaria, porque olha essa rasura, olha essa dosagem, né? Tem que ter o nome e endereço do paciente, quando é um medicamento sujeito a controle especial, um antimicrobiano. Então, tem que ter o nome do princípio ativo, forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e o tempo de tratamento e a posologia. Tem que ter a data, a gente confere a data conforme o tipo do medicamento, se for antimicrobiano, 10 dias, né? A maioria são 30 dias, o anticoncepcional, 1 ano. Se for um medicamento de uso crônico, é 120 dias, mas tem um decreto federal, que por conta da pandemia, ou enquanto persistir, esses medicamentos de uso crônico têm um prazo maior, né? 90 dias para uso crônico de antimicrobianos, e 20 dias, não são 15, e 20 dias para os ácidos retinóicos, tá? Tem que ter assinatura, a gente vê quando que tem que ter a inscrição do profissional. Claro, se um documento é timbrado, já tem o CRM, o CRO do prescritor, não precisa, mas se tiver, é obrigatório ter o carimbo dele, tá ok? Mas sempre tem que ter a inscrição do profissional, até para a gente ver se esse profissional pode prescrever. Então, a gente vai ver os aspectos terapêuticos, qual a finalidade do medicamento, se tem alguma incompatibilidade físico-química, microbiológica ou via da administração. Quando eu falo microbiológica, são os aspectos farmacotécnicos. Eu vou manipular esse medicamento, mas ele é estável, físico-quimicamente falando, ou microbiologicamente falando, por 10 dias. E eu manipulo ele para 20, 30 dias, isso é incompatível, né? Então, teria que ser 2 formulações. Tem que ver a adequação do indivíduo, né? E ver aí se tem alguma possível interação, contraindicação, orientação de uso, e até comentar se fez alguma intercambialidade, pensando nos aspectos econômicos desse paciente, né? Bom, considerações finais, último slide, vamos ver, estamos dentro do prazo. A sua postura na empresa é a imagem da Unesp e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, então isso é muito importante. A postura de vocês abrem portas ou fecham portas para os demais alunos. O estágio corresponde a 20% da carga horária do curso, né? Visa o aprendizado de competências próprias das atividades profissionais. Então, a gente deve se dedicar e fazer da melhor forma possível esses estágios. 90 horas de estágio corresponde a 6 créditos. Gente, quantas disciplinas vocês têm 6 créditos, né? 600 horas, que é o estágio supervisionado 2, equivale a 40 créditos. Vocês
Pararam para refletir a importância do estágio na formação de vocês? É imprescindível a descrição do aprendizado adquirido no relatório, né? Então, por isso que a gente tem que fazer um relatório muito bem feito, nada de ficar copiando e colando, né? A apresentação, organização e o conteúdo do seu relatório é o seu cartão de visita profissional. A roupa branca não é obrigatório, principalmente no estágio 1 ou em hospital, é opcional. Mas eu devo usar o jaleco, né? Vamos falar aqui da farmácia hospitalar. Eu uso o jaleco ou vental, ele é obrigatório, né? E preferencialmente limpo. Já tivemos casos de relato do supervisor de estágio, com o aluno foi com jaleco, né, ou com avental, todo furado lá dos reagentes das aulas de química, ou todo manchado. Gente, isso é muito péssimo, né? Tem que estar em bom estado, é a sua imagem profissional. Brinco, pulseira, anel, piercing, né? E outros adornos, segundo a BNT 32, o link dela tá aí no chat para vocês. É proibido o uso de qualquer tipo de adorno, principalmente no centro cirúrgico. Há hospitais que permitem até relógio, mas coberto pelo jaleco, né? E os brincos apenas muito pequenininho. Lembrando que no centro cirúrgico, até a aliança deve ser retirada. Cabelo preso. O meu, mesmo curtinho, tem que ser preso, amarrado, né? Maquiagem, segundo as normas, é proibido. A questão do uso do filtro solar é uma questão de bom senso, né? Aí faz a diferença, esse bom senso do que pode usar. Agora, rímel, gente, nem pensar. Lembre das regras de sala limpa. Quem já fez a disciplina de controle de qualidade microbiológico, né? Não sei se a disciplina de microbiologia traz isso para vocês, né? Não pode, a gente sabe que isso libera partícula. Sapatos, chinelos e rasteirinhas, nem pensar, tá? Os chinelos têm nada, é proibido o uso de calçados abertos nas dependências do hospital. Calçados abertos são aqueles que deixam o peito do pé para fora. Então, se eu uso uma sapatilha, ela não pode. Um tênis eu posso. Ao calcanhar ou os dedos à mostra, nem pensar, tá? O seu uso é proibido. Opte por botinhas fechadas, tênis, sempre feitos com material impermeável, ou seja, o calçado não pode ser de tecido, né? Vamos entrar no clima de segurança, vamos entrar no clima, né, da conduta profissional. Gente, dúvidas? Aberto para dúvidas. Camilinha, tem alguma coisa que eu esqueci ou comentei de forma equivocada que você gostaria de complementar ou corrigir? Não, Patrícia. Por enquanto não vem, não lembro de nada. Ok. Bom, então acho que está tudo certinho. Nós estamos em 95 aqui. Vou ler o chat. Tem dúvidas aqui? O estágio não é obrigatório. Ó, vamos ver de onde que eu tenho que começar a ler. A Camila colocou aqui, que é até o dia 19, 20 de cada mês, eu vou ler daqui para baixo. Se tiver alguma outra coisa, vocês me falam. Esse Meet está no limite de 100 pessoas? Tem aluno falando que não está conseguindo acessar por conta do número de participantes. Olha, Luana, é o seguinte, o que eu recebi por e-mail, parece que agora tem limite de pessoas, né? Então, quem não conseguiu entrar vai ter que assistir. Antes era 250, né, Camila? Acho que a gente tem aí um novo contrato, uma assinatura que limitou, né? Limitou a 100 mesmo. Mas que bom que ele está gravado, e se não tem coisa errada, a gente pode disponibilizar, ou eu posso editar e gravar um outro depois. A Bianca pergunta, professora, então o IC pode ser considerado como estágio 600 horas? Sim, mas nunca, jamais estágio 1, tá bom? A Kete pergunta, o estágio não obrigatório precisa também ter um professor orientador da universidade ou somente supervisor da empresa? Não, para ele ser não obrigatório, entrar no meu histórico escolar, precisa dos dois, né, Camila? Eu acho que eu sou orientadora de Precisa dos dois. Todo estágio, independente se é obrigatório ou extracurricular, precisa de supervisor, orientador, seguro estágio,
Termo de compromisso, plano de estágio. A única diferença é no final a entrega do relatório, né? Quer dizer, tem a diferença de não ser validado como estágio curricular, não contar como carga horária para a integralização e conclusão do curso, mas no geral a única diferença é que no final ele apenas comprova que realizou o estágio com uma declaração da empresa e não entrega relatório. Perfeito, perfeito, isso mesmo. E aí não contabiliza a hora, mas contabiliza experiência, né? Isso, onde eu posso ver? Desculpa, pode falar, Camila. Possível deixar registrado até no histórico escolar, que o aluno fez um estágio extracurricular em tal lugar, mas não entra como carga horária obrigatória. Perfeito. Onde posso ver os professores que orientam o estágio 1? Então, Beatriz, na hora que você entra, na própria plataforma tem a relação deles, mas por hora são todos que são graduados em farmácia, né? Todos os professores farmacêuticos, não é isso, Camila? Para estágio 1, desculpa. Estágio 1? Isso, para estágio 1 são todos os professores graduados em farmácia. Né? Então, vocês, desde o primeiro ano, já têm contato com professores que são farmacêuticos. E se vocês quiserem que algum professor oriente o estágio 1 e vocês têm dúvida da formação deles, é muito fácil, é só entrar no Lattes e já ver a graduação, né, Camila? Se quiser primeiro conferir antes de perguntar, ou se não, pergunta direto para o professor, né? Por exemplo, a gente tem uma professora que é farmacêutica e dá aula para vocês na fisiologia. Não é a Patrícia? A Patrícia é graduada em farmácia. Então, ela pode ser supervisora de estágio 1, orientadora, desculpa, de estágio 1, não é, Camila? Pode sim. Então, por exemplo, ela pode ser no estágio 1 porque ela é graduada em farmácia e ela pode ser de estágio 2 se alguém está fazendo uma iniciação científica com ela e quiser cadastrar, por exemplo, né? Só para aproveitar o exemplo. O relatório de 50% é o mesmo que faz quando conclui? Bruna, a Bruna Rego perguntou assim, o relatório de 50% é o mesmo que faz quando conclui? É o mesmo, só que ainda não concluiu, né? Tem que ser parcial, dizendo que foi feito até o momento. Isso é uma regra de estágio da Unesp, né? Justamente para que o aluno mostre o rendimento que está sendo feito, exatamente. Apresenta a infraestrutura, fala as atividades que foi feita e faz uma consideração aí, não final, mas parcial. Bruna, se eu não respondi a sua pergunta, você fala. A Kathleen coloca, o estágio não obrigatório tem que ir para a plataforma também ou só o preenchimento do documento? Então, acho que já foi explicado. Se não for para a plataforma, não tem como entrar no histórico, tá, Kathleen? No caso, eu acho que é a Kathleen que foi para o segundo ano agora. Então, Kathleen, você, segundo as regras, né, que a gente não fez nenhuma alteração e nenhuma transição com o novo plano, porque o novo plano ainda não foi aprovado, né, Camila? Pelo menos o que a gente sabe. Então... Quer falar, Camila? Não, eu liguei sem querer, desculpa. Tá, então, hoje, né, o plano pedagógico de quem está no segundo ano só pode no terceiro. Então, se quiser fazer um estágio hoje, ou regulamentar um estágio, seja ele qual for, né, 1 ou 2, precisa ser não obrigatório, porque só é aceito a partir da matrícula do terceiro ano, primeiro semestre, né? Que seria o 5º semestre. Professora, o que eu estava em dúvida é se aquele relatório que a gente faz quando completa 50% do estágio 1, ele vai ser só aquela tabela com as qualidades, se cumpriu ou não, que tem os valores de bom, incompetente, ou vai ter que fazer na ordem ABNT também, tudo bonitinho? Bruna, muito boa a sua pergunta. O relatório só faz o parcial quando o estágio é mais de 6 meses. O estágio nunca vai ser 6 meses, porque ele é ou 90 horas, ou 120, ou 210. Então, essa carga horária nunca vai exceder 6 meses, né? Então, não tem relatório parcial para o estágio 1, tá bom, Bruna? Isso eu queria te explicar. O que acontece é o estágio de 600 horas, que tem aluno que
participa de um processo seletivo que o estágio ofertado é de 1.000 horas, não 600. E o aluno não quer perder essa oportunidade. Então, essas 1.000 horas vai exceder de 6 meses. Aí ele faz o relatório parcial, tá ok? Isso é uma coisa, relatório parcial. O que deve ser preenchido no meio do estágio, seja 1 ou 2, quando cumpriu 50% da carga horária, então se é 90, foi 45. Se é 200, 100, não é? Esse é só aquele formulário online que preenche. Tá bom, Bruna? Respondi agora? Agora ficou mais claro, obrigada. Imagina. Professor, onde e como é feito o credenciamento dos novos locais? Isso é feito pelo supervisor? Não, o supervisor não faz nada, é a gente que faz tudo, viu, Maíra? Maíra ou Mayra, desculpa se eu estou pronunciando errado. Tá ali no link. No link aqui em cima, não sei se alguém entrou depois, eu vou copiar e colar novamente. Um dos links aqui é o link do estágio. Então, o que a gente faz? A gente entra www.fcfar.unesp.br, entra no link graduação, na página da graduação tem um link estágio curricular supervisionado, ali na página tem várias informações e links para vocês entrarem. Um deles é o credenciamento de local de estágio. Não é isso, Camilinha? Isso mesmo. Professora, onde e como é feito o credenciamento, novos locais, já falei, pode acontecer de realizar um estágio não obrigatório e um estágio 2 no mesmo semestre, ou pela regulamentação não pode? Então, não daria por conta da carga horária, né, Kathleen? A carga horária máxima é 6 horas diária. Como é que você faria isso? Você faria 3 diárias para cada um? Né? A carga horária não pode exceder de 30 horas quando está tendo aula. Então, fica meio inviável isso, né? Seria surreal isso. Principalmente para o aluno do integral, Kathleen. Se não me engano, você é do integral. Eu acho impossível. Teria que ser um dia de 30 horas, talvez. Fica bem difícil pela carga horária. A Luana pergunta, boa tarde, professora. Eu poderia fazer estágio 2 antes de realizado 1? Com certeza. Muitos alunos fazem isso. Tem alunos que fazem o 2 por conveniência, por oportunidade, e tem muitos alunos que ainda não fez o 1 e está fazendo o 2 por conta da atividade remota e teve a oportunidade de estagiar numa indústria de forma remota. E esse estágio na indústria só pode ser o 2, então pode perfeitamente, tá bom? Muito boa essa pergunta. Pode a qualquer momento. Tem aluno que já entregou o 2, já fez a iniciação científica, aproveitou a iniciação científica para cadastrar, lembrando que não existe retroativo. Vou reforçar isso porque é uma pergunta muito comum. Ah, professora, eu terminei minha iniciação científica, eu vou entregar meu TCC e agora eu quero cadastrar minha iniciação científica como estágio 2. Muito péssimo. Não vai poder, não vai poder, não vai poder. Por quê? Já aconteceu. Você teria que fazer no momento certo esse cadastro, tá? Obrigada pela pergunta, porque me deu a oportunidade de explicar isso. Então, tem aluno que aproveita que está na instituição, somente quando estamos presenciais, e aproveita ou está a iniciação ou projeto de extensão. Eu acho que a Luana que está perguntando é a Luana do Pensad, não é? Eu não sei, porque eu estou vendo só aqui no chat. Então, vamos supor que você queira cadastrar o seu estágio supervisionado 2 no seu projeto Pensad, onde o supervisor e o orientador é o professor Marcelo, eu acho, né? Não sei se tem outro professor envolvido, se você escolheria outro. Então, você aproveita e faz isso. E aí aí você entrega esse, termina esse, enfim. E você deixa mais para o final o estágio 1, sem nenhum problema. Vamos imaginar que você quer muito fazer essa carga horária na farmácia universitária. Então, você vai esperar o momento que a farmácia universitária oferte vagas para fazer. Então, essa ordem é aleatória, tá bom? Isso é assim desde esse novo plano de plano pedagógico que a gente tem, né? Então, há mais de 5 anos, mais de 6 anos é desse jeito. A Laís pergunta, o estágio supervisionado 1 pode ser somente em uma drogaria? Laís, nunca pode ser em drogaria, ou é necessário ter uma carga horária e manipulação? Muito boa essa pergunta. Estágio, tem aluno, isso é muito comum, o aluno vai lá, fala que vai fazer estágio em drogaria e cadastra estágio 1.
Aí eu vou lá e cancelo o estágio, dizendo que para aproveitar o estágio tem que cadastrar como 2. Então, vamos lá, vamos reforçar. Estágio 1 só pode ser em farmácia com manipulação e farmácia hospitalar, sendo que eu não posso fazer 210 horas em farmácia hospitalar. Eu preciso minimamente de 90 horas em farmácia com manipulação. Estágio em drogaria, sempre estágio 2, sempre. Tem aluno, eu já vi isso, principalmente agora, nessa época da pandemia. Teve aluno que aproveitou para aprender essa parte de fazer teste rápido, de aprender a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial e como é que fala? E antimicrobianos, e foi lá e fez 90 horas de estágio em drogaria. É salutar? Excelente, eu achei uma ótima oportunidade, mas só pode cadastrar como 2. Aí, como cadastra como 2, o aluno vai lá e escolhe um professor não farmacêutico. Se ele escolher um professor não farmacêutico e a atividade é privativa, a gente também não aprova, porque ele tem que ter um professor que é farmacêutico, tá certo? É o decreto 8, né, é o decreto que define as atividades privativas. Laís, muito obrigada pela sua pergunta, para que a gente tivesse a oportunidade de falar isso. É possível completar 600 horas de estágio em mais de uma empresa? Com certeza, Felipe. Tem gente que faz essas 600 horas em 3, 4 locais, sendo que cada estágio 1 tem que ter no mínimo 90 horas. O exemplo que eu dei na pergunta da Laís seria um estágio em drogaria, 90 horas, 2. Então, para 600, ainda falta 510 horas. Então, ela ainda pode fazer mais 5 ou 6 estágios para completar o estágio 2, tá claro? Tá muito rápido, gente? É que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Vocês também têm aula, né? Já deve ter começado a aula das 2. A Juliana pergunta, professora, para fazer estágio 1 em farmácia cadastrada, eu preciso primeiro falar com algum professor orientador ou com a farmácia que eu desejar fazer estágio? Olha, Juliana, eu vou falar, a Camila acho que pode falar melhor. Geralmente, o aluno entra em contato com o supervisor, acorda a data, o plano, como vai fazer, a carga horária, e depois entra em contato com o professor. Mas nada impede de entrar em contato com o professor, mostrando interesse, e o professor vai orientar isso que eu acabei de falar, e a gente acorda o plano de estágio. A ordem não importa, né? Como a gente colocou, é importante ter esse plano definido com os 2. E aí, só depois que a gente começa a colocar na plataforma. Camila, você quer complementar o que eu falei ou corrigir? É isso mesmo. Normalmente, o aluno busca vaga direto no local, né? Ou participa de processos seletivos e depois entra em contato com o orientador, apresentando o plano de estágio que normalmente as empresas fornecem, né? E depois cadastra na plataforma. Dependendo da empresa, né, Camila, no próprio contrato de compromisso já tem um plano, né? Dependendo. Exatamente. Mas isso varia de local para local. A Bianca pergunta, acho que essa Bianca é do 2º ano. Eu contato os orientadores pela plataforma de estágio mesmo? Não. Olha, muito boa essa pergunta. E eu tenho que contatar ele pelo e-mail e depois preencher na plataforma? Isso mesmo, Bianca, porque lá na plataforma você só sinaliza ele. Já aconteceu de fazerem isso, me colocarem lá e eu não sabia. Aí eu tento entrar em contato com o aluno e tento acordar, e às vezes dá certo, mas a princípio não é assim, né? Por quê? Porque você tem que preencher os documentos. Os documentos já tem que ser com o nome desse professor, né? E ter assinatura, não é, Bianca? Então, não é, Camila? Então, tudo isso a gente faz antes da plataforma. Mas eu posso entrar na plataforma para eleger quem são os professores que potencialmente eu gostaria que fosse meu orientador. Não é isso, Bianca, Camila? É isso mesmo. Eu acho que só tem mais... Não, nossa, tem muita coisa. A Maria pergunta, caso um aluno faça um intercâmbio, ele pode fazer estágio fora do país? Acho que seria estágio 2, no caso. Com certeza, Maria, porque não dá para você fazer o estágio 1 fora do país. Por quê? Porque a farmácia com manipulação,
Farmácia hospitalar, talvez, nunca tivemos. Mas o farmácia com manipulação, não, porque é uma legislação muito específica do país, né? Tanto é que quando os alunos se formam em outro país e querem validar o diploma aqui, eles são obrigatório eles fazerem o estágio 1 para validar o currículo, né? Então, o 1 não daria, mas o 2 sim. Nossa, eu já orientei aluno, teve uma aluna na época, né, Camila, que a gente tinha vaga para fazer estágio no hospital. Verdade, tinha sim, mas era 2, não era 1. Em farmácia clínica, no Hospital Metodista de Nova York, que a gente tinha até refeição e hospedagem incluída, né, no estágio. Tinha X vagas por ano. Pode sim, você pode fazer. Vou fazer estágio numa indústria farmacêutica na Alemanha, posso. Tudo isso pode, você só acorda, né, com o professor orientador, os detalhes do estágio, né, e qual é o idioma que vai ser feito esse relatório, né. Eu, pelo menos, todos foram em português, nunca teve problema de ser em outro idioma. A gente tem problema, Camila, de fazer, apresentar relatório em outro idioma? Não, desde que o orientador concorde. Aprova. Não tem problema. Perfeito. Noturno, graças a Deus. Ah, Ketley é noturno, tá? Então, por isso que ela está esbanjando o horário, verdade. A partir do terceiro ano, posso fazer ambos os estágios? Sim. A Maria Vitória pergunta se a partir do terceiro ano. Olha, eu me matriculei, é que nosso calendário está muito estranho, né? Mas se em janeiro, fevereiro ou março eu me matriculei no terceiro ano, eu já posso fazer tanto 1 como 2. Entendi. Então, mesmo que eu cumpra 90 horas de manipulação, outras 120 podem ser em drogaria. Não pode, Mariana. Mariana Pires, ó, se você está falando do estágio 1, ela pergunta assim, ó, então, mesmo que eu cumpra 90 horas em manipulação, as outras 120 não podem ser em drogaria? Não, não pode. Só pode ser em hospital. Ou pode ser as 210 só em manipulação. Precisa ser em farmácia com manipulação, isso mesmo. O Jonathan pergunta, o Jonathan é do primeiro ano, né? Professora, para uma IC ser válida como estágio 2, antes de ser iniciado o projeto, deve-se registrar o estágio? Não, Jonathan, não necessariamente. Às vezes você cadastra iniciação científica no departamento, ou você peticiona uma PIBIC, né? Um pedido de bolsa PIBIC, e aí você aproveita o período de regência da bolsa para fazer o estágio supervisionado. Agora, não é que precisa de bolsa, eu posso ter bolsa num ano, no outro ano eu não tenho bolsa, mas eu continuo fazendo estágio sem bolsa, o PIBIC mérito. E eu posso cadastrar como estágio 2? Posso, tá? Eu posso fazer quando estiver no meio do estágio? Posso também. Lembrando que eu só não posso contar a carga horária que já excedeu, né, que já aconteceu, só daqui para frente. Então, por isso que precisa desse planejamento, tá bom? Jonathan, eu respondi o que você perguntou? Acho que já saiu. Respondeu sim, professora, obrigado. Nada. A Melissa pergunta, no estágio em drogaria, tem áreas específicas? É necessário fazer um estágio a ser validado? Ó, na drogaria, é estágio na assistência farmacêutica. Em serviços farmacêuticos, aplicação de injetável, perfuração do lóbulo auricular, aferir pressão, esses procedimentos farmacêuticos. Dispensação, escrituração de medicamentos sujeitos a controle especial, tá? São essas atividades, que é caracterizada como serviços farmacêuticos, né? Não tem manipulação, e só pode ser 2. A Ana Laura tá travando para vocês? Eu não sei, também se já travou. A Laís teve que sair, Jonathan, ok? Gente, mais alguma pergunta? Só se pedir o professor para o estágio, né, a gente tem que ver a disponibilidade deles, né, por conta que tem professores que fazem muita coisa, né. O que acontece é assim, às vezes tem professor que está orientando muito aluno ao mesmo tempo, então ele não pega mais um, ele fala, olha, eu não posso agora, aí você procura outro, né? Por exemplo, professores que orientam na farmácia universitária, não agora que a gente está sem estágio, ele já tem uma carga grande de alunos para orientar lá, então fica difícil de orientar outros, né? A gravação será enviada por e-mail? Acho que não, porque só seria se todos
tivessem aceito o convite. Eu acho que essa gravação vai para a Camilinha, e a Camilinha vai disponibilizar para vocês. Porque, pelo que eu vi no agendamento, só estava eu e a Camila lá. É isso, Camila? É isso mesmo. Depois eu vou passar o vídeo para o Henrique e peço para ele subir no canal do YouTube da FCF. Ok. Tá, então sempre conversa com o professor, porque não é que ele não quer orientar. Às vezes ele está com muitos orientandos e requer um tempo, né? Uma atenção, ler o relatório depois, corrigir o relatório, né? Às vezes vocês fazem uns relatórios que só por Deus. Então tem que ir, voltar, isso leva um tempo. Então todo professor põe um limite aí de orientações, tá bom? Só por isso. Então, não é que ele não aceitou eu esse ano, o ano que vem, quando for pedir o outro, ele não vai aceitar. Não, é um outro momento, ele pode ter outros menos orientações, né? E tem professor que fala assim, não, olha, eu tenho muito aluno, então só oriento os meus alunos de iniciação científica no estágio. Ok, é um critério dele para ele poder dar conta. Então, por isso que é muito importante falar com o orientador antes, tá bom? Obrigada a vocês. Pois não. Tipo, fazer um estágio na farmácia de manipulação, o professor, se for para o estágio 1, tem que ser farmacêutico, mas não necessariamente tem que ser, por exemplo, o professor de técnica, né? Não, de jeito nenhum. Qualquer professor graduado em farmácia. Outra dúvida que a gente tem. Eu queria chamar o professor X, só que ele é graduado em farmácia, mas não está inscrito no CRF. Não tem nenhum problema, ele é graduado em farmácia, pode. Você viu o exemplo que eu dei? A professora Patrícia de Fisiologia pode ser no estágio 1? Pode, porque ela é graduada em farmácia. E ela não dá aula de farmacotécnica, né? Ela é da odonto e fisiologia. Então, pode, tá? Respondeu, Beatriz? Foi você que perguntou, né, Beatriz? Sim, foi. Muito obrigada, professor. Imagina, obrigada a vocês. Professor. Pois não. Uma dúvida. No caso, por exemplo, se eu desenvolvo uma atividade de iniciação científica e eu tenho interesse em utilizar ela para futuramente desenvolver o TCC, teria problema se eu desenvolvesse ela também como estágio supervisionado 2? Vou começar respondendo assim, se não for retroativo, pode. Porque olha só, o que você perguntou são 3 coisas diferentes, tá? Uma é o seguinte, eu fiz uma iniciação científica, tá? Em um ano, em 2020. 2020 eu fiz uma iniciação científica, com ou sem bolsa, não importa. Aí, esse ano, eu vou cadastrar um TCC. Posso cadastrar um TCC retroativo de alguma coisa que eu já fiz? Posso, né? Não tem nenhum impedimento, porque ele está dentro de um projeto, você apresenta isso para a comissão de graduação, né? A comissão de... Como é que chama, meu Deus do céu? A comissão... Conselho de curso. Conselho de curso, obrigada, Camilinha. E é aprovado, não tem nenhum impedimento, porque lá não tem uma questão, enfim. Isso é uma coisa, tá? Então, tem aluno que faz um TCC de um projeto que já está em andamento, não é? Ou que está quase finalizando, porque ele vai cadastrar uma coisa que ele sabe que vai dar certo. E ele cadastra e é aprovado. E dentro de um ano, ele defende o TCC. Esse é um assunto, tá bom, Felipe? O que você colocou aí no meio, e por isso que eu estou destrinchando para não gerar dúvida, é o aluno que fala assim, nossa, eu fiz a minha iniciação científica, eu vou cadastrar o TCC, só que eu já estou terminando, só estou fazendo o relatório. Posso aproveitar e fazer IC? Posso fazer dessa IC e desse TCC também o estágio curricular supervisionado 2? Eu acho que não, porque se você só está escrevendo, a carga horária dele não é suficiente, tá? Então, é o seguinte, vamos lá, a primeira parte, se você está me perguntando que um TCC, que vai ser uma iniciação científica, pode ser também estágio supervisionado 2? Sim, isso pode. Posso fazer esse 3 em 1? Sim. No entanto, se esse cadastro for retroativo, não existe cadastro retroativo. Tá? Não existe você colocar na plataforma data separada. Não, professor, é que eu fiz a primeira iniciação, deu certo, vou cadastrar a continuidade como TCC, mas eu ainda tenho uma carga horária de iniciação que eu vou cadastrar como 2.
Aí sim, é prospectivo? Sim, então pode. Ficou claro, Felipe? Ficou sim, muito obrigado. Nada. Eu quis separar bem, porque senão alguém pode entender que eu estou dizendo que quando é iniciação pode ser retroativo. E não é, né, Camila? Isso mesmo. A Kathleen colocou aqui, ó. Muito obrigada. Mesmo comecei um extracurricular e não contactei com nenhum professor orientador. Então, me ajuda. Isso. Então, você está fazendo se você não tem um professor orientador, você não cadastrou na plataforma, não cadastrado na plataforma, não está sendo computado para o seu histórico escolar como estágio não obrigatório. Tá bom? Perfeito. Então, gente, uma boa semana para vocês. Espero ter ajudado. E quem não conseguiu ver ou estava travando, a internet não estava boa, vai ficar aí disponível. A Camilinha vai disponibilizar. Então, obrigada, um abraço a vocês. Então, tchau, tchau, gente. Boa aula para quem tem aula agora, né? E aí, Camilinha? Lindeza do meu coração. Tudo certo, né? Tudo certo, só estou interrompendo a gravação agora. Ah, não estava. Eu não posso, acho que é só você que é dona. Não sei por quê, eu tinha atribuído a